da Mata FM. É um prazer e uma honra estar de volta aqui com os senhores. Me chamo Érico de Souza Silva, sou professor, advogado, escritor, militante de causa de direita, monarquista, certo? E hoje eu ocupo o cargo de secretário-geral do PTB no estado de Pernambuco. Mas é com muita honra que eu estou aqui para conversar dos assuntos da política, da filosofia, né, da história, enfim, vamos que vamos. Deixa eu aproveitar para pegar esse ganchinho que você disse. Por que monarquista? Porque, como historiador, né, eu sou licenciado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu entendo e compreendo que a monarquia brasileira, ela não só foi o melhor e mais ajustado sistema de governo que tivemos. É claro que nenhum sistema é perfeito, só no céu é que nós teremos um sistema perfeito, e que em 15 de novembro de 1889 a monarquia foi tirada do povo brasileiro por um golpe de Estado. O Marechal Deodoro da Fonseca se aproveitou da doença do imperador. O imperador, ele tinha diabetes, era altíssima a diabetes dele. Na época não tinha tratamento. O exame naquele momento para a detecção da doença era o próprio médico experimentar a urina, para você ter noção de como era grave a situação, e se aproveitaram daquilo para acusar o imperador de velho, de senil, inoperante, e aproveitaram daquela situação e deram um golpe militar. Em momento oportuno, a Marinha do Brasil pensou até em resistir ao golpe, só precisava da ordem do imperador, e o imperador se esquivou para não ver derramamento de sangue brasileiro. As maiores nações do mundo atual, mais desenvolvidas, com maior índice de DH e de educação, são monarquias. Posso dizer várias aqui: Japão, Canadá, Austrália, Inglaterra, Dinamarca, Espanha, Suécia, Holanda, são monarquias. Agora, as pessoas confundem monarquia com o imperador mandando em tudo. Como se fosse absolutista. Isso, não é. A monarquia brasileira era uma monarquia constitucional. Havia um primeiro-ministro, que era o chefe do Conselho de Ministros. Pedro II nunca deixou sentar numa cadeira de governador da província aquele que não fosse mais votado pelo povo. Sempre buscou justiça, todavia existem impedimentos. Por exemplo, quantas vezes o imperador e a própria filha, a princesa Isabel, tentou libertar os escravos? Quantas vezes? Várias vezes. Só que havia limitação do Congresso. O Congresso brasileiro, em todos os momentos, criaram vários e vários obstáculos. A Lei Áurea, quando conseguiu passar, não foi um ato absoluto da princesa Isabel. Ela simplesmente não assinou uma lei. Ela enviou para o Congresso, ela conseguiu a aprovação da lei, e quando a lei estava pronta, ela assinou. E quando assinou, ela disse: quantos tronos eu tivesse, quantos tronos eu perderia, mas não deixaria de assinar essa lei. Então ela sabia que naquele momento ela iria perder toda a base do Congresso, certo? Mas ela assinou a lei em 13 de maio de 1888. Então o golpe republicano, certo, foi tão absurdo que durante 100 anos nenhum brasileiro podia falar em monarquia. Nós só podemos falar em monarquia após a Constituição. Bom dia. É uma honra, meu. Antônio Brito. Antônio Brito. Tudo bem. Depois de 100 anos foi que o Brasil pôde voltar a falar de monarquia. A família real recebeu um decreto perpétuo, não podia nem pisar em solo brasileiro. Então, é por essas e outras distorções que eu convictamente sou monarquista. Agora, nesse momento, o Brasil vive uma república. E na república, nós não podemos nos esquivar de participar da política. A nossa omissão é que é o perigo. Muito bem. Hoje você assumiu, eu não digo hoje, mas no sentido da atualidade, uma importante função dentro do PTB. Fala um pouco dela pra gente. E aí, na reviravolta, deixa o Brito já perguntar. Eugênio, passa para ele, por favor, o microfone. Fica à vontade. O PTB é um partido tradicional da política brasileira, fundado ainda nos idos de 1940, certo? Passou por grandes momentos da nossa história e nos últimos anos
o PTB vem sofrendo uma mutação, uma modificação, até mesmo para acompanhar os valores e o pensamento do povo brasileiro. Então, hoje, a missão do PTB é transformar-se no maior partido cristão e conservador da América Latina. Baseado nesses valores, a Executiva Nacional, representada hoje pelo pastor Wellington Carneiro, recebeu o convite da Presidência Nacional do PTB para ajudar nessa missão e assumir a presidência do Estado de Pernambuco. O pastor Wellington fez um levantamento e convidou pessoas que, ao entender dele, poderiam contribuir para essa missão, e foi montando a executiva estadual. Me convidou para ser secretário-geral do partido, convidou a doutora Jéssica Araújo, do advogado de direito, para assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos, convidou o artista plástico, escritor e membro da Academia Cabense de Letras, Jairo Lima, para compor a compor a executiva, ser membro. Então, com isso e outros nomes também, que agora não me vem à mente, estão compondo essa executiva estadual com a finalidade de executar a missão que nos foi dada. Hoje eu vejo o PTB como um partido ainda de grande nome em Pernambuco e que é possível voar alto. Perfeito. Brito, entra na conversa. Bom dia, professor Jacaúna. Bom dia a todos presentes. Uma pergunta. O partido, a semana, pelo menos nas últimas notícias que se tem, no meio de comunicação, tanto nas rádios como nos blogs, estão suscitando uma possível candidatura ao governo do Estado. Como é que está esse movimento em torno dessa candidatura? E quem, de antemão, se puder dizer quem são os possíveis postulantes, seria interessante. A Nacional do PTB, em levantamento e estudo, detectou que não existe um palanque genuinamente de direita e genuinamente conservador em Pernambuco. Aí é onde por isso a minha pergunta, quer dizer que o PL não representa o Bolsonaro aqui em Pernambuco. Vamos lá. Veja bem, o fato de Bolsonaro apoiar ou indicar Anderson Ferreira como governador de Pernambuco não faz automaticamente Anderson Ferreira conservador. E não faz desse palanque conservador. E eu vou ter um exemplo. O presidente Bolsonaro, na eleição municipal de Recife, apoiou a delegada Patrícia Domingos, e meses após as eleições se detectou que Patrícia Domingos não era conservadora e muito menos de direita. Ela se manifestou publicamente em apoio a pautas que vão opostamente ao pensamento conservador. Por exemplo, defesa do aborto, defesa da causa LGBT. Então, o que acontece? O palanque hoje do PL em Pernambuco, ele pode ser apoiado pelo presidente, sim. Mas eu posso dizer que Anderson é 100% conservador? Não. Porque na última eleição para prefeito, no segundo turno, ele apoiou Marília Reis. Pois é. Então, o que acontece? Baseado nesse estudo que a Nacional fez, a Nacional, com a pretensão de transformar o PTB no maior partido cristão conservador da América Latina, decidiu estudar a possibilidade de lançar uma candidatura genuinamente de direita, uma candidatura genuinamente conservadora. Agora, essa candidatura apoia o presidente Bolsonaro? Sim, incondicionalmente. Nós estamos com o presidente. Agora, em Pernambuco, nós temos propostas nossas do PTB para Pernambuco. E não podemos nos esquivar à vontade de Anderson Ferreira. Agora, isso não nos impede de sentar com ele à mesa e conversar. Não impede de sentarmos com ele à mesa e compor. Agora, tudo isso vai depender da movimentação do presidente da República, do ex-ministro e de tantos outros atores que podem, através da intermediação, fazer essa ponte. Brito. Dando continuidade a esse tema, porque me chama muita atenção isso, professor, que é testemunho que durante os períodos que a gente vem aqui debatendo política nesse horário, e eu sempre fico dizendo, e às vezes encontro pessoas na rua e fica, porque eu sempre dizia que, na minha opinião, e o pessoal de Anderson pode votar em Bolsonaro. Agora, eu acho muito difícil, pelo que eu vejo, pelo que eu encontro
as pessoas de Bolsonaro votarem antes. Isso é uma opinião que eu tenho, e aqui em São Lourenço eu vejo muito isso. Muito isso. E essas pessoas que fazem isso, militam. Eu vou trazer lá para trás. Eu não sou canhoto, direita, centro, não sou nada. Eu sou um observador e lá eu vejo o melhor momento e voto naquele pessoal que eu acho que merece meu voto, independente de lado, de estilo de direito. O grande problema do nosso país é que, lá atrás em Lula, eu acho que vai acontecer agora em Bolsonaro, lá atrás em Lula, que era a bola da vez, todo mundo correu para Lula. Pode ser Centrão, PTB e outros partidos. Hoje, muita gente que não é esquerda, que não é conservador, está pegando a bola da vez, e eu acho que foi uma dessas. Eu vou dizer assim, eu acho que o critério, não sei também qual foi usado, de escolher acho que o Bolsonaro escolheu o menos ruim, o PL. Mas eu não escolheria, mas ele escolheu bem, ele tem a cúpula dele lá, as pessoas que militam na política com ele, tudo. Baseado nisso, se o PTB não tiver candidato, mesmo sentando com isso, tudo que você disse de antes, que antes não é 100%, eu acho que não tem nada, apoiaria do mesmo jeito? Eu estou falando o grupo todo, estou falando exclusivamente do Bolsonaro, não. Estou falando a chapa toda, né? A executiva toda. Nós temos hoje um comandante maior, que é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E nós entendemos que, na atual conjuntura, ele é o melhor nome para o Brasil. O Brasil, se a gente olhar o contexto geopolítico no mundo, o Brasil hoje é a bola da vez em todos os sentidos. Nós vamos garantir a segurança alimentar das próximas gerações. Nós temos a maior reserva de água do mundo. Nós temos a floresta amazônica, que é a maior área de biodiversidade do mundo. Tudo isso atrai os olhos do exterior. Leonardo DiCaprio está de olho. Pois é. Bolsonaro hoje é o único presidente que entende que a soberania do Brasil ela é inegociável. Então, se esse presidente, que entendemos que é o melhor para o país, na situação e no contexto atual, ele chegar e servir de ponte para a construção de uma unicidade aqui em Pernambuco, por qual razão o PTB vai dizer não? O presidente é o fiel da balança. O presidente ele tem o poder não só de influenciar, certo? Como de decidir questões importantes. Então, o PTB, por respeito à hierarquia presidencial, por respeito à importância do papel do presidente nessa situação, poderia compor e caminhar junto, sim. Agora, nesse atual contexto da micropolítica aqui em Pernambuco, o PTB não vai se esquivar dos seus projetos, deixar os seus planos para, nesse momento, de forma minúscula, ceder e caminhar com um projeto político que se vê nesse momento que está muito fechado. Mas se o projeto político se abrir para que a gente construa possibilidades, aí é diferente. Quer perguntar alguma coisa, Eugênio? Não, por enquanto. Ok, Brito, que siga. Pelo que você está me dizendo, eu acho que antes é um café aguado, né? No Bolsonaro. Pelo jeito. A palavra, o que eu posso deduzir é isso. Baseado nisso, vocês tinham antes uma militância muito que pegou o partido antes, que hoje não é mais. O pessoal Meira, esse pessoal, o pessoal que eu converso na política, e não digo publicamente que Meira, esse pessoal, é uma direita cotó. Eu não sei se o nome certo poderia ser esse. Mas esse Meira, essas pessoas que militam ao lado da direita hoje, que existe ali de direita, está aí. As pessoas também estão sendo convidadas, eles já ficaram no PL. Como é que está essa situação desses integrantes antes de vocês assumirem essa demanda que é importante para o Estado de Pernambuco?
Olha, a gestão de Meira no PTB foi uma gestão boa. Eu não tenho o que reclamar, nem o que apontar no Coronel Meira. Ele fez o que tinha que fazer no momento que ele tinha que fazer, certo? Em determinado momento ele percebeu e escolheu. Isso aí eu não posso mexer na escolha dele. Ele decidiu caminhar junto com o PL. É salutar em política, às vezes você migra de um partido para outro. Acredito que essas migrações, elas acontecem porque não existe ainda um partido genuinamente de direita no Brasil. Iria existir uma Aliança Brasil, mas houve aqueles impedimentos e acabou por não se consolidar. Então, essas movimentações, elas ocorrerão enquanto a direita não construir seus próprios partidos. Então, a ida de Meira para o PL, certo, não é da minha alçada. Sou entusiasta da campanha de qualquer pessoa de direita? Sou. Porque não se faz direita dividindo, não se faz direita subtraindo, não se faz política de direita fulanizando. Eu não posso malhar o cacete no meu próprio aliado, porque, querendo ou não, no contexto maior, o Coronel Meira é aliado da direita. Você teme hoje, você teme hoje que a direita, eu não vou dizer esses partidos que você num contexto você quer que seja realmente de direita, pelo que eu estou notando e pelo que eu estou vendo na mídia, eu estou percebendo que, e espero que não aconteça, eu acho que é a sua preocupação, de a direita, em termos de um partido para Bolsonaro, não vira um novo PT. Aí você perguntar, por que o novo PT? Em termos de alas. Temos direita disso, direita daquilo, direita Pernambuco, direita conservadora aqui, ali, e justamente pelo que você está dizendo, para não ser um palanque para eu chegar no lugar e dizer aquele ali não seria o meu candidato. Vou dar um exemplo do seu partido. Se o seu partido for candidato, naturalmente você vai dizer que o melhor para Pernambuco seria o governador do PTB e o presidente Bolsonaro, mas antes não vai servir, mesmo sendo antes o candidato do partido do presidente. Veja só, o pessoal da direita, essa pessoa que milita na direita, tem essa preocupação, e eu acho que você tem, pelo que você disse, para não meter crítica ou não falar do companheiro, por não ser essa variação de direita para cá, feito que o PT tem várias alas. Preocupa isso? A diversidade do pensamento político, certo, que é a riqueza da política. Se a direita tivesse uma unicidade de pensamento, certo, nós só teríamos uma visão monocular, nós só conseguiríamos enxergar um lado. É salutar que a direita seja múltipla, tenha suas correntes, mas que haja estrategicamente em determinado momento. Eu acredito que o primeiro turno das eleições é o momento de se discutir as várias correntes e vários pensamentos políticos. Já o segundo turno é o momento dos pensamentos e as correntes políticas se unirem em torno de um projeto único. É o momento de se verificar o que nos une e não o que nos separa. Isso é no segundo turno. No primeiro turno das eleições, todas as ideias têm que ser postas à mesa. Todas elas. Então, dentro da esquerda, possui várias correntes de pensamento esquerdista. Existe o solidarismo, existe o trotskismo, o stalinismo, certo? Existe o socialismo, existe o comunismo revolucionário e tantos outros modos de pensamento dentro da própria esquerda. Agora, percebam sempre, a esquerda sempre se une no segundo turno. Pegando um gancho disso aí que você está falando, pelo que dá para entender, é que eu acho que você luta por um pessoal de direita mais critério. Não é porque tem uma ala da direita ali, ou Pernambuco de direita melhor, de direita
para todos. Eu acho que o problema está em quem está lá. Aquela pessoa que está ali, se realmente ela vai sentar e vai comungar com as diretrizes que vão sentar na mesa. Por quê? Porque nessas alturas do campeonato tem muita gente que senta na mesa pelo momento, está tudo bem, vai para o segundo turno, a gente vai disputar a eleição, eu estou aqui no conselho, está bom. E depois, se essas pessoas vão comungar, ou estão, vamos supor, o PL, que hoje toma conta é antes, se depois que antes ganhar, e depois se vão dar uma suposição que Bolsonaro perde a eleição, como é que fica? Eu estou indo nessa diretriz. Ainda respondendo a sua primeira pergunta, a segunda parte da primeira pergunta, você disse assim, qual é o melhor, né? Qual é o melhor caminho? Isso quem deve escolher é o povo. Na mesa, a política é uma mesa de self-service. Existem vários sabores, várias comidas. O prato, certo? É a comida que o eleitor, ou que a pessoa que vai se alimentar, é que vai escolher. Minha mãe disse que a política é um álbum, tá lá. Agora, o povo deve escolher as figurinhas. Isso, justamente. Então, eu entendo que nesse primeiro turno, eu aprendo muito com você, mas aprendo todo dia, vamos lá. Eu entendo que nesse primeiro turno, todas as correntes de direita têm que ser postas à mesa, assim como todas as correntes de direita estão à mesa. Aliás, de direita não, de esquerda estão à mesa. Por exemplo, o candidato do PSB é de esquerda ou de direita? É de esquerda. Marília Reis é de esquerda ou de direita? A Raquel Lira é de esquerda ou de direita? Ela veio de onde? Miguel Coelho, a escola de Miguel Coelho é de onde? Eu não tirando o pessoal do PSB, todos que vieram, até o próprio antes. Pois é. Até o próprio antes. Então, todos vieram. E isso aqui, não lhe atrapalhando, no último encontro que teve aqui, a gente debateu justamente sobre esse tema. Não é? A gente debateu sobre esse tema. Fala muito do PSB, da família Rai, fala muito disso, daquilo outro, fala muito disso, daquilo. Eu não. Agora fala, quem é que fala? Todos que tiveram lá. Saíram de lá por algum motivo, está lá. Não é? O maior exemplo, então, estava lá, família Coelho, estava lá, Fernando Bezerra Coelho, estava tudo lá. Saiu, foram ser líderes de Bolsonaro. Hoje estão aí meio aqui, meio lá, não quero dizer, estão aqui. É isso que eu disse. Estão cambaleando, ninguém sabe qual é a cor. Minha mãe disse, não concordava não, chamava crocodilo mesmo. Não? Aí o que acontece? Crocodilo. Os crocodilos da política. O que acontece? Então, nesse momento, o PTB surge como uma opção à direita. É um partido que está consolidando toda a linha ideológica do pensamento de direita. Mudou o estatuto, mudou diretrizes, vem com uma proposta nova, acompanhando o atual momento da política nacional. E existe, dentro do PTB, pessoas pensando propostas para Pernambuco, para colocar as propostas à mesa, e aí o eleitor vai escolher quem é que vai ou quem não vai para o segundo turno. Deixa eu ir para o intervalo laboratório, na volta deixa você falar, viu? Tá, professor, tá. Peço desculpas, a gente está chegando aqui no seu intervalo laboratório. Na volta, o Eugênio faz aqui a pergunta ao nosso querido. Não deveria ser mais. Apresentação, professor Jacaré Medeiros. 10 horas e 35 minutos. Nosso querido Eugênio está participando aqui da minha conversa. Eugênio, fica à vontade. Tá, ok. Pega esse aí, vai lá. Beleza. Bom, ele estava falando que o partido está passando por uma reformulação, né? Tá gente nova chegando. Como é que tu faz essa preleção, essa peneira, nessa famosa peneira? Quem é que chega no partido? Quem é que pode entrar? Tem isso ou é... Não, veja. De bolo mesmo? Primeiramente, o ato de filiação é um ato livre, né? Tem a questão do abono, da filiação, mas qualquer um que se sente representado pela ideologia de direita, pela ideologia conservadora, pode chegar livremente ao PTB. Não existe necessariamente um impedimento. A gente, claro que numa legislatura, né, numa candidatura, seja deputado federal, estadual, prefeito, vereadores, vamos fazer sempre levantamento das potencialidades daquelas pessoas
E aqueles que têm o maior potencial terão preferência sempre a disputar mandato. Agora, isso não significa que a gente vai preterir pessoas porque não tiveram voto, porque nunca saíram candidatos. Não é bem assim, não. Certo? A gente vai pautado em estudo, levantamento de dados, em potencialidades que a pessoa tem, projetos, alinhamento de ideias. E com isso a gente consegue formar e compor o que a gente chama da liga partidária, né? Para que os filiados se sintam representados e ao mesmo tempo tenham vez e voz também no partido, né? Beleza, entendi. Brito. Ele falou de uma palavra que tem distinção, professor, alinhamento de ideia. Ô, palavra, partindo do princípio, você é pré-candidato estadual? Não, veja bem, até o presente momento, o partido não decidiu sobre candidatura à minha pessoa. Eu coloquei meu nome à disposição do partido, certo? Isso não significa que eu não queira ou que eu deixe de disputar, mas o presidente do partido tem, sobre minha candidatura, a palavra final, certo? Então, estamos fazendo levantamentos, estudos, projeções, cenários, certo? Para encaixar os jogadores nas melhores posições do clube. Você é centroavante? Não, eu não me considero centroavante, não. Eu não considero aquele zagueirozinho, reserva, que está sentado no banquinho do canto, certo? Existem nomes melhores do que eu na composição do partido que terão preferência caso queiram disputar, e eu acredito que virão. Minha mãe, quando viu isso, ela dizia me ensinou muita coisa. Ela dizia também que humildade também é virtude. Mas também, obrigado, mas é isso que eu estou dizendo. Só aquele zagueirozinho no cantinho do banco, esperando o técnico escalar. Quando diz assim, estou precisando do cara para dar porrada, vem cá, Eric. É aquele cara, né? O jogo está muito devagar, tem que ter um cara ali para animar o jogo. Né? O PTB em Pernambuco, hoje, onde está composto? Tem prefeitura, tem vereador, tem seis prefeitos. Primeiramente, desmistificar essa lenda que foi dita aos quatro cantos. O PTB acabou no estado de Pernambuco. É inadmissível que um partido que possui em seus quadros 6 prefeitos, de cidades importantes inclusive, 74 vereadores, do sertão ao litoral, esteja acabado. Faltou a divulgação, faltou a contrapartida de não deixar isso acontecer. Naquele momento eu estou dizendo que é culpa de Meira ou culpa de A ou de B, não. Estou dizendo que você tem uma oferta, você tem integrantes importantes em um município. Você tem uma demanda no município de 175 municípios, 184. Você, vamos supor, a cada 2 você tem um vereador. A cada 2 você tem cada um vereador. Uma cidade, um pequeno ou grande que seja, ele é representante do povo naquela comunidade. E eu acho que o que faltou, atrapalhando a sua fala, justamente foi isso, eu acho, professor. Porque, como é que eu tenho 6 prefeitos, independente de que cidade for, foi eleito pelo povo, está lá, tem uma demanda para ser atendida, o povo tirou a espera acima daquele nome, e os vereadores, do mesmo jeito. E por que isso não foi divulgado? Por que isso não foi ampliado? Por que isso não foi dando continuidade? Para dizer, o partido está chegando, já temos isso, e a intenção nossa é aumentar, tanto na demanda de novos filiados, também de prefeitos e vereadores. Pois é, eu concordo com você. E dos 184 municípios, hoje nós temos em atividade 83 municipais ativíssimas, trabalhando, contribuindo, certo? As outras que estão inativas foram por decisão do próprio partido. Onde está a gravidade do assunto. Saiu sem saber por que saiu. O cara sai. E por quê? Dava se entender por quê. Porque mudou a direção e de gente que acompanhou. E eu não sei qual foi o critério usado por quem saiu, por acompanhar quem saiu com ele, ou porque disseram quem ia chegar. Não sei qual foi o critério mais ou menos usado nesse sentido. Hoje a locomotiva do PTB, ela está nos trilhos, esperando acenderem o carvão para a Maria Fumaça começar a funcionar. Que está muito, vamos dizer assim, romântico, né? Está voltando muito antiga, né? Eu fui adepto da Maria Fumaça, eu aconselho.
O que acontece? Estamos construindo hoje um projeto para o governo de Pernambuco. Esse projeto não é fácil, estamos analisando várias áreas. Nosso presidente, pastor Wellington Carneiro, ele foi para Brasília recentemente, voltou recentemente. A agenda está lotada. Ontem ele recebeu o prêmio Homem Evidência do Ano na sede da OAB, através de uma afiliada nossa que apresentou o nome e o nome foi escolhido, a nossa querida Cláudia Monte, certo? Ele recebeu esse prêmio. Essa semana ele vai fazer um tour pelo sertão, visitando não só a cidade de Petrolina, como várias executivas municipais. Então, um partido desse não está morto no estado. Um partido desse tem um grande potencial de trabalho. Agora, nada se faz sozinho. É um trabalho de grupo. É preciso levantar da cadeira. É preciso botar as estruturas para funcionar. Certo? É preciso ligar o motor do carro e ter alguém que dirija. Esse é o PTB atual. Certo? Temos uma ideia que talvez venha impactar bastante os pernambucanos. Essa ideia nós não podemos adiantar agora, mas é uma ideia que aproxima muito o sertão do litoral, o agreste das demais cidades e talvez venha a transformar Pernambuco de uma maneira que há 50 anos não se via. Eu acredito que nós tivemos com o ex-governador Jarbas Vasconcelos a duplicação da 232, foi uma obra de grande impacto. Depois nós tivemos com o próprio Eduardo Campos a questão dos 3 hospitais metropolitanos que causaram impacto. E talvez não, eu acho que 90% de certeza o PTB venha apresentar para Pernambuco uma proposta que vai causar impacto em todas as áreas: econômica, social, política e de infraestrutura. Aguardem. Já deixou uma interrogação aí. A primeira provavelmente via terrestre, alguma coisa ligada às estradas, né? No mínimo isso, porque quando ele falou nos 3 polos, falou de Jarbas, Eduardo Campos no outro, e falou, desenvolvimento tem que passar por estrada, por via, por acesso, e se não passar por aí, nego velho, vai passar por canto não. Assim que chegar, prazo pra gente. A gente já tem uma ideia do que vai ser. A gente não sabe quanto viaduto vai ter, essas coisas assim, mas mais ou menos a ideia é por aí. É por isso que eu aprendo todo dia com você. Você enquanto a gente está chegando aqui na Via Láctea, você já está no resto do universo. Está muito ligado. Eric, e Roberto Jefferson? Olha, Roberto Jefferson é o presidente de honra do partido, certo? Assim como Daniel Silveira e tantos outros. Inclusive ventilaram tentar a retirada dele de comissões do Daniel e nada disso, era só fofoca. Justamente. Tão injustiçado quanto os outros que fizeram parte daquele maldito inquérito das fake news. Primeiramente, esclarecer a população de Pernambuco. Não existe crime de fake news. Crime é aquilo que está previsto em lei, tipificado no Código Penal. Outra coisa, não existe crime sem lei anterior que o defina. A lei tem que ser prévia ao crime e não depois do crime. Só há um momento que a lei penal retroage. É para beneficiar o réu, ou seja, o réu está cumprindo uma pena, o crime deixou de ser crime por lei, a lei retroage e beneficia esse réu. Fora isso, não existe crime sem lei prévia ou anterior. Então, essa questão do inquérito das fake news é a maior maldição que o STF poderia trazer para o sistema jurídico brasileiro, porque isso diz respeito a todas as normas técnicas e jurídicas elencadas e construídas no Brasil. Segundo, a prisão de Daniel Silveira, completamente ilegal. O parlamentar, ele tem imunidade por quaisquer palavras. O exercício da atividade... 53. Justamente. A atividade parlamentar é falar. A tribuna é a arma do parlamentar. Essa ideia de imunidade do parlamentar, ela advém ainda da Roma Antiga.
os irmãos Graco, os tribunos da plebe, eles só podiam ser representantes do povo se tivessem imunidade, porque senão ele já saía da tribuna morto ou preso. Então, a imunidade parlamentar, ela é a arma do nosso representante. Assim como o advogado tem prerrogativas de função, ele é imune no tribunal, na defesa do seu cliente. O parlamentar, ele é imune na defesa dos seus representantes. Então, aquela prisão, aquele processo da Daniel Silveira foi mais um absurdo jurídico. A gente não pode aceitar isso. Eu não estou aqui defendendo as palavras. O filósofo já dizia, posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas morrerei defendendo o direito de você dizê-la. A liberdade de expressão é definida na Constituição brasileira. O PTB não abre mão disso. Certo? E aí, chegamos ao indulto presidencial. O indulto do presidente é um ato discricionário do Poder Executivo. Não há nenhuma ilegalidade no presidente indultar. Indulto é quando é coletivo, graça quando é individual. Não há ilegalidade no ato do presidente. Certo? O presidente agiu certíssimo, por quê? Porque com aquele indulto ele corrigiu a distorção constitucional. Com aquele indulto ele colocou nos trilhos novamente a ordem e a lei. Porque na nossa bandeira está escrito, né? Ordem e progresso. Na nossa bandeira não está escrita desordem. Está escrita ordem e progresso. E é assim que o Brasil deve caminhar. Brito? Voltando lá, que havia um debate, eu não quero polemizar sobre isso não. Ontem na Jovem Pan vi, baseado no que você falou, justamente isso, que o pessoal está... Nem teve lá um comentário que queria justamente isso, sobre o negócio de Silveira. Ele criticou, por quê? Porque existiam... O professor, eu vou dizer o que o professor disse, boato. O cara lá falou um comentário. O grande problema é que tem gente da direita, que não é direita, dentro da direita, dizendo isso, né? Que era melhor para não inflamar, tirar o nome dele, das comissões e tudo. É isso que... Aí por isso que numa conversa lá e eles debateram justamente que eles pregam mais ou menos o que você quer. Um partido, enquanto a direita não tiver um partido para se chamar de seu, vai haver muito isso. E isso o professor disse. O boato. Mas o boato surgiu por meio de comunicação até para a Jovem Pan, de membros justamente dos membros da comissão. Porque ninguém vai chegar assim, eu não vou chegar aqui e vou dizer, o Eric acabou de dizer um negócio que o partido dele está imaginando em fazer. Se chegar lá, está estruturando, está estudando, e eu vou chegar aqui e dizer uma coisa, e sem permissão de Eric, dizer uma coisa que lá na frente não pode acontecer. Quer dizer, aí o que acontece? É feito, é o que está falando. E ontem na Jovem Pan, em outras rádios, em outros meios de comunicação, vi isso. Enquanto encaixou com o que está falando, enquanto a direita não tiver um partido para chamar de seu, vai haver isso. Por quê? Porque não foi ninguém de esquerda que falou. O cara lá da Jovem Pan disse que foi um dos membros da Comissão de Constituição e Justiça que disse que era melhor tirar o nome dele para não haver uma infronta, para não ter mais confusão, para não ter mais problema. Quer dizer, enquanto houver lá gente, entre aspas, de direito a potó, vai haver isso. Eu acho. O exercício, mais uma vez, né? Brito sempre dá uma aula não só de política como de análise, viu, Brito? Eu sou seu fã. Isso não é missa de corpo presente, não. Mais uma vez eu digo que o exercício da atividade parlamentar ela é um ato de coragem. Se a pessoa se arvora a representar os interesses da população ou de uma parcela da população, se ele não for corajoso e forte, ele sai da luta. Está no lugar errado. Está no lugar errado, justamente. Marcos Freire já dizia, para viver com liberdade é preciso ter amor à pátria e coragem de fazer o que a consciência manda. Quantas vezes na tribuna da Câmara, o discurso que ele ia fazer, ele corria o risco de terminar o discurso e sair de lá preso. Mas ele tinha, como ato de coragem, a força de subir à tribuna e representar os interesses do povo. Então, eu não vejo hoje
certo? Essa atitude da CCJ de dizer, ah não, ele não está, vamos tirar. Eu não vejo isso senão um ato de covardia de muitos dos nossos congressistas que estão lá, mas são frouxos, não entendem da atividade parlamentar, estão lá apenas pelo brio do cargo, estão lá pela mordomia do cargo e pela vaidade, unicamente a vaidade e nada mais. Isso atrapalha muito, por quê? Porque tem uma demanda e tem um conteúdo para ser seguido. Né? Tem um ritual para ser seguido. E quando você tem um candidato que é para chamar de seu, do seu partido, que teoricamente o seu mesmo maior presidente defende, porque fez um intuito para ele, teoricamente os outros deviam acompanhar. E não chegar ali e dizer, não, pô, isso aqui esqueça, esse assunto aqui está. Isso daqui morreu, esse assunto. Ele vai fazer parte da comissão e esse assunto aqui está fora de pauta. Não tem não. Quando você alimenta e chega para o meio de comunicação chegar aí, se um comentarista dizer que é o pessoal da própria comissão, quer ver mesmo? Tem cara lá que votou, professor, a favor do cara. A favor do cara. E agora tá falando contra. Está querendo, botou ele e agora quer tirar. Isso, não justifica. E outra coisa, é feito, é o que está dizendo. Você, quando está no mandato, você tem que saber qual é a sua importância e seu dever ali. Não é? Por que você está dizendo que Daniel Silveira era para ser membro da CCJ e agora não é mais? Qual é o critério que você usou para botar ele e agora está usando para tirar? É muito difícil. Olha, vou dizer hoje a o nosso parlamento, eu estou falando em tudo, professor, de vereador, não, vou começar mais antes, de liderança comunitária. Vereador e membro, tanto para estadual para federal, olha, uma escolinha seria muito pouco. Devia ser um senso violento. Viu? Por quê? Porque os interesses, professor, vai muito mais do que ideologia. Muito mais. A gente vê como é, pô, que você uma semana bota o cara, e mesmo você votando a favor dele, não, ele quer, vai dizer, não, tá tudo certo. E na mesma semana você vai para a rádio ali, olha, não diga que foi eu não, viu, mas a gente vai tirar ele, porque eu não quero confusão com aquele pessoal de lá, não. Meu amigo, é difícil, viu, professor? É muito difícil, viu? Eita, povo complicado. Deixa eu aproveitar para emendar, ainda, Daniel Silveira, pré-candidato a senador ou não? Muita gente está pedindo. Eu já vi, acompanho rede social. Olha, essa informação eu não tenho. Essa informação eu não tenho. Viu? Essa informação eu não tenho. Porque ele é do PTB do Rio de Janeiro, certo? As pessoas estão ventilando isso, mas eu não posso dizer com certeza nem com clareza se ele vai vir ao Senado ou se ele vai compor novamente para a Câmara dos Deputados. Eu não tenho essa informação, não tenho como dizer não. Muito bem. Eu tenho a sugestão. Qual é, Brito? Vice. Vice. Olha aí. Vice. Pelo menos quando o presidente desse um problema na garganta, tem um vice que falasse, né? Rapaz, você que. Olha. Não, eu estou sendo sincero. Por quê? Porque. Já tem gente chateada com ele lá no Supremo. Não, mas o problema não é nem ser esse lado, professor. Pronto. Vai ter. Hoje, muita gente não diz que o presidente, a gente acha que pode estar escolhendo já o Heleno lá para ser o poder. Mas muita gente diz, tu sabe como é o apelido no meio da rua que a gente conversa com o pessoal dele? Não diz no núcleo, né? Mas diz que Heleno é Mourão 2. Você tem o mesmo problema do Mourão. E por isso que a Silveira seria muito bom. Por quê? Porque a gente ia ter o querosene e o fósforo. Muito bem. Eu já discordo do Brito. Não, isso aí eu estou dizendo, eu estou falando assim em termos de mais lógico. Claro, o presidente tem um critério dele e, claro, no momento, para o presidente da República, tanto no Senado como na Câmara Federal, seria o lugar adequado para Silveira. Por quê? Porque é uma demanda que, se o presidente ganhar a eleição, vai precisar de mais se for para o Senado, um Rogério, né? Aquele senador Rogério, Marco Rogério, que é muito dinâmico, muito bom. Ele tem uma qualidade muito boa.
Porque ele é muito sincero, né? É aquilo, aquilo outro. E eu acho que, lógico, eu estou dizendo isso, mas sem de brincadeira. Por quê? Porque eu acho que o Bolsonaro vai precisar, se ele for, de pessoas como ele lá na Câmara dos Deputados ou no Senado, para não fazer como muita gente está fazendo, né? Faz de conta. Quando eu sempre vejo a figura do vice, eu olho para o passado, os vices do passado, para escolher o vice do presente. Então, na minha concepção, eu nunca vi um vice tão exemplar quanto Marco Maciel. Articulador, inteligente, discreto, serviu muito bem ao país em todo momento em que ocupou a cadeira da vice-presidência. Era um presidente que não gerava crise, nem gerava insatisfação e nem gerava insegurança. Era um vice-presidente em que o outro podia entrar no avião, viajar tranquilamente e deixar ele como presidente em exercício, e saberia que quando voltasse o país não tinha pego fogo, estava em paz. Um outro vice que eu admirei também o trabalho foi o vice do próprio Lula, o José de Alencar. Certo? Muito embora seja de esquerda, eu conservador, de direita, mas eu escrevo sobre a direita, eu escrevo sobre política, então cabe a mim observar. E observar traz a análise, como o Brito sempre faz. Então, José de Alencar foi um vice que também não trazia problema para dentro de casa. Articulou a eleição do ex-presidente Lula, possibilitou que ele chegasse ao poder de forma que causasse confiança. Então, o vice que causa tumulto, burburinho, que gosta de holofote, que não pode ver uma maquiagem em uma câmera, eu acho que esse vice, ele deturpa muito o papel. De 3 nomes no grupo Bolsonaro, a nível nacional, quem é que você aponta aí? 3 nomes lá? Olha, seria muita pretensão minha eu indicar nomes ou apontar nomes para vice. Por quê? Porque, veja bem... Não, é uma opinião. Certo. Eu então me volto à primeira eleição de Bolsonaro. A primeira eleição de Bolsonaro, uma pessoa que foi indicada para vice e injustamente foi retirado o nome por conta de um dossiê que inventaram que era fajuto e mentiroso, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Estadista, escritor, tem tradição da família real, imperial brasileira, altamente capacitado, discreto, sabe o que o Brasil precisa, não é para hoje, é para ontem. Entende o processo constitucional, está propondo uma nova Constituição brasileira, a Constituição libertadora. Então, esse, para mim, seria não só o vice ideal, como até mesmo o imperador. O futuro imperador do Brasil, embora não seja, ele está fora da linha sucessória, isso aí é outra coisa. Mas Luiz Felipe de Orleans e Bragança é hoje uma pessoa que eu admiraria e que sempre, desde o começo do governo, apoiou o governo Bolsonaro, nunca criou crise, muito pelo contrário, costurou, articulou. Eu acho que ele, como vice, ele só viria a somar. E o nome que tem aí hoje está apontado, é do agrado ou olha, como a turma diz, é o número 2? Veja bem, comparando ele ao Luiz Felipe, eu sou fã do Luiz Felipe, certo? Agora, não tenho nada contra o vice que foi indicado. Agora, se a gente tem num time algo melhor, se você tem um carro que corre mais, por que você vai... Eu vou dar uma sugestão para o presidente. Eu vou mandar ele botar nos classificados. Escolhe aí. Bom. Não entende demais, né? Bom. Agora tem que dar o tiro certo, né? Porque eu vejo você disse, para ser pré-presidente, para sentar na cadeira, tem que fazer, você deu um exemplo dos dois aí, né? Tem que sentar e contribuir, não atrapalhar. Fazendo isso já ajuda quem não atrapalha. Né? Ajuda muito quem não atrapalha, é verdade. Bom, chegamos ao final, deixa eu aproveitar para agradecer pela sua vida, está convidado outras vezes. Mande também uma saudação importante, uma lembrança aí ao Wellington. Já tive uma conversa com ele em outro lugar, a gente já fez lá um bate-papo, né, o que chamou de podcast, né? Eu já conversei com ele em outro momento, então estendo o convite a ele, se ele quiser, puder vir para cá, está aberto. Também aproveito para divulgar as redes sociais do PTB, para quem tiver interesse. O PTB 14 Pernambuco, é a rede social, tem no Instagram, tem a página ptb.org.br. Gostaria também de chamar a atenção de todos os ouvintes de Nazaré da Mata para o movimento Aliança por Pernambuco. É um movimento político, de rua, que se preocupa com as pautas da direita em Pernambuco.
certo? Tem se preocupado em estudar a política de Pernambuco, formar quadros, levantar pauta. Nós temos também o grupo Advogados de Direita, certo? Que nessas batalhas judiciais não arredou uma linha no combate. O doutor Paulo, que foi o defensor de Daniel Silveira, faz parte do grupo. Doutora Jéssica Araújo, certo? Professor César, nossa doutora Roberta Luna, certo? E tantos outros. A amiga Peg também, que é de outro estado. Esses grupos são baluartes na defesa do pensamento conservador, não só em Pernambuco, como no Brasil. E aqui nessa entrevista eu mando um abraço a todos eles, porque são companheiros de luta, de batalha. Às vezes, nos bastidores, a gente debate por horas, troca ideia, briga de um lado, briga do outro, mas a gente caminha junto, porque a gente tem o mesmo propósito, o mesmo ideal. Amanhã, fazer parte deles. Amanhã, PTB vai estar lá? Com certeza. Boa viagem. Eu estarei também. Muito bem. Um abraço a todos. Brito, muito obrigado. A gente aqui, sempre assiste aqui uma boa aula aqui de história, de política com o nosso amigo Ed. E da próxima vez que ele voltar, eu espero que ele volte já com a definição, né? O número do partido, com o candidato, 14 alguma coisa, né? Para a gente saber como é que vai fazer, né? O fã-clube dele está crescendo, né? E quando ele vem em São Lourenço, você sabe, né? Aí ele é jovem, tem muito a dar ao. Eu digo, tem muito jovem que não quer militar na política, tem cabeça, muito bom. Eu acho que Pernambuco ganha um nome como o seu. Tem vários que você conhece, várias pessoas que militam no meio da política. É importante um oxigênio. Tem muita raposa velha aí, porque as raposas novas não deram chance a ela ainda, né? Mas quando der, sai da frente, viu? E é para pegar e não é para largar mais, não. Mas foi um bom papo, Jacaúna, obrigado. E um bom dia a todos. Eugênio, muito obrigado por ter vindo. Se quiser, está reconvidado. Um abraço a todos. Mandando aqui uma lembrança para todos. E lembrando que sábado que vem tem mais no programa Conexão Brasil, se Deus quiser. E a direção de radialismo é do inoxidável Gil Moraes.